Bom, irmão, nós estamos falando sobre um clamor que eu tenho que aprender a clamar, clamar corretamente. O clamor é importante, não é apenas uma oração. É quando você realmente reconhece que você depende totalmente dele e você vai falar com ele. Amém, Jesus? E aí você vai clamar, clamar, clamar para que ele possa lhe abençoar em nome de Jesus. E a gente está falando sobre esse clamor correto. Porque tem gente que não clama corretamente, tem gente que reclama, não clama, né? E a gente tem que aprender a clamar corretamente. Amém? Então eu queria ver com você em Marcos capítulo 9, um homem que, se você ler sem prestar assim, muita atenção, parece que ele clamou. Parece que ele estava clamando corretamente. Mas na verdade não. E a gente vai ver isso aqui, em nome de Jesus. Marcos capítulo 9. Vamos lá, versículo 14. Marcos capítulo 9, versículo 14. Amém, Jesus? Rapidamente, pessoal. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Acharam? Vamos lá então. Diz assim, ó: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas. O que Jesus perguntou aos escribas? Que é que discutis com eles? Presta atenção no que eu vou te falar. Jesus, ele tem aquele espírito de um pai protetor. Ele cuida da gente. Se nós não formos ovelhas rebeldes, teimosas, e nos colocarmos aos cuidados dele, ele sempre estará por perto e vai cuidar de nós. Você vê que quando Jesus chega e ele vê aquela multidão e os escribas discutindo com eles, falando com eles, e ali, como é que eu vou dizer? Acuando os discípulos dele, ele já chegou rapidamente e falou assim: oh, vocês estão discutindo com eles? Não, é só eu que posso discutir com eles. Eles são meus discípulos, são seus discípulos, não. Ele está brigando pelos discípulos deles. Amém? Amém, pessoal? Então, coloca uma coisa no seu coração: Jesus sempre está perto, irmão. Sempre, sempre. A gente é que se afasta dele. Ele sempre está perto e sempre estará perto. Ele chegou logo e viu aquela multidão e falou: que multidão é essa cercando meus discípulos? Que multidão é essa? Aí ele chega perto, a multidão olha, vê que é Jesus, já vai para ele correndo, e ele fala: tá, primeiro eu quero saber o que vocês estão discutindo com ele. Por que vocês estão fazendo isso com meus discípulos? É assim que funciona no mundo espiritual. Quando você está sendo discípulo de Jesus Cristo, ele vem com esse espírito protetor, e ele sempre vai chegar perto de você e vai falar para aquele demônio que está tentando perturbar a sua vida: o que você está fazendo com ele? Ele é meu. O que você está fazendo com ela? Quem te autorizou a fazer isso com ela? Ela é minha. A gente precisa ser de Deus e deixar que Jesus se aproxime da gente, se aproximando dele. Amém, Jesus? Coloque isso no seu coração. Se você está disposta a servir a Deus, ele vai estar perto de você. Vai estar perto. E é aí que começa a nossa mensagem de hoje. Ele tem um espírito de proteção e ele sempre estará perto da gente. Eu tenho que colocar isso na minha cabeça, no meu coração. Ele sempre estará perto. Vamos lá, Mateus 28, 20. Eu vou voltar aqui em Marcos 9, se quiser marcar Marcos 9. Mateus 28, versículo 20. Vai dizer aqui, ó. Logo no versículo 20. Ensinando-as. Não, esse aqui é Marcos.
Mateus que eu falei, certo? Tá certo. Mateus, é isso mesmo. Capítulo 28. Eu vou ler o 19 e o 20, tá? No 19 diz assim, ó. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-as. Então somos nós, os discípulos, ensinando as pessoas. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Irmãos, todos os dias. Jesus está garantindo para os discípulos. Mesmo voltando para os céus, eu estarei com vocês. Quantos dias? Não, domingo é dia de descanso. Domingo ele não vai estar não. É só de segunda a sábado. Não, sábado não, porque sábado é feriado. Aí deve dar um passeio para a região dos lagos, para tomar um banho lá de praia. Aí só deve estar com a gente segunda a sexta. É isso? Quantos dias ele está com a gente? Todos os dias. Ele fala que isso vai acontecer até o final de 2026. Que 2027 ele vai fazer uma viagem longa. E vai deixar 2027 a gente sozinho? Não. Vai acontecer até quando? O problema somos nós que nos afastamos. Entendeu, sim ou não? Coloca no coração. Deus está perto. Deus está perto. Ele está perto. Ele não está longe. Quando ele chega até aquele local e tem uma multidão apertando os discípulos dele, e aí a multidão vê Jesus e se volta para Jesus Cristo e vai até ele, ele não pergunta o que vocês querem. Ele pergunta, por que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Ele está protegendo seus discípulos. Entende? Ele está defendendo os seus discípulos. Então tem uma multidão apertando os discípulos por uma razão, e a gente vai ver aqui qual foi a razão. E eles estão apertando os discípulos. Jesus vem, eles se voltam para Jesus e vão até ele. E quando vão até ele, Jesus não quer nem saber. Eu não quero saber o que vocês precisam. Agora não. Agora eu não quero saber o que vocês precisam. Eu quero saber o porquê que vocês estão fazendo isso com meus discípulos. Ah, Deus é meu protetor e meu defensor. Deus é o seu protetor, o seu defensor. Eu é que não tenho que sair da presença dele. Amém, Jesus? Eu é que não posso me afastar dele jamais. Ele é que me guarda. Ele é que me protege. Ele é que está sempre perto. É ele, não é o homem, é ele. O que eu tenho que fazer então? Me aproximar dele. Eu estarei com vocês sempre, todos os dias, todo santo dia, eu vou estar lá com você. Não tem esse negócio de domingo, um final de semana, um feriado. Nosso Deus não tira feriado. Nós é que tiramos. Nosso Deus não tira dia de descanso. Nós é que tiramos. Amém, Jesus? Ele é o guarda de Israel que não tosqueneja. Nunca dorme. Sempre está perto da gente. Sempre. E ele não... Guarda isso no seu coração para eu poder continuar. Tá? Guarda no seu coração para eu poder continuar. Ele não quis saber qual era a necessidade daquela multidão ali de imediato. Ele não quis saber. Quando a multidão deixa os discípulos e se volta para ele não quis saber qual era a necessidade daquela multidão. Não quis saber. Ele não estava querendo saber isso naquele momento. Ele não queria saber isso. Ele queria saber o seguinte: por que cargas d'água você está discutindo com meus servos? Ele protege você. Olha a pergunta de Jesus para aquela multidão. Por que vocês estão discutindo com os meus servos? Eu não estou entendendo. Vocês querem a minha ajuda discutindo com os meus servos? Vocês estão errados. Vocês estão errados. Isso acontece, irmão. Hoje isso acontece. A pessoa quer ajuda, mas quer discutir com os servos de Jesus. Não, como é que Deus vai ajudar? Hoje isso acontece. Jesus entendeu. E ele viu de longe aquela multidão cercando seus discípulos. E quando a multidão se volta para ele não quis saber qual era a necessidade daquela multidão. Primeiro ele perguntou: por que vocês estão fazendo isso com os meus servos? Eu quero saber isso.
Eu quero saber por que vocês estão apertando os meus servos, os meus discípulos. Quero saber. É o Espírito protetor de Jesus. Amém, irmãos? Como um pai, ele está perto de você. Como um pai, ele quer guardar você. Como um pai, ele quer proteger você como filho e filha dele. É isso que ele quer fazer. Então sou eu que tenho que me aproximar. Porque ele está garantindo aqui no livro de Mateus que ele estaria comigo todos os dias e não seria só alguns meses ou semanas ou anos e não seria somente quando eu faço toda a vontade dele. Ele estaria sempre perto, sempre junto da gente. E ele está. Eu é que tenho que me aproximar e abrir meu coração. Você é que tem que fazer isso. Diga amém, Jesus. Que bom, Jesus é o nosso protetor, é Ele que nos guarda. Lucas capítulo 24. Lucas 24. Versículo 13. Dá uma caneta aí, pastor. Se tem alguma aí. Se tiver também. Se não tiver, a gente pega depois. Eu anoto depois, não vou esquecer não. Porque de vez em quando Deus coloca umas coisas no nosso coração no meio do altar, né? No meio da pregação. Aí a gente tem que anotar, né? Para não se perder. Eu aprendi isso há muito tempo. Eu lembro que uma vez eu acordei de madrugada. Estava cansado e cheio de sono. E eu acordei deitado, cheio de sono, cansado. Deus começou a me dar uma mensagem. Eu nem estava lendo na Bíblia, nem nada. Estava cheio de sono e Deus me dando mensagem. Falei, caramba, que mensagem é essa? Aí eu falei, glória a Deus, obrigado, Jesus. De manhã, pronto. O meu erro foi esse. De manhã eu vou registrar tudo e vou meditar mais nisso e vou pregar essa mensagem. Quando eu acordei cedo, fui, tomei banho, café, fiz tudo, tá? Depois, peraí. Deus me deu uma mensagem de madrugada. Eu lembro, não foi sonho não. Cadê? Até hoje eu não sei que mensagem foi. É tipo assim, estou te dando uma lição. Quando eu te der alguma coisa, registra. Tem que registrar. Amém, Jesus? Revelação. Deus te falou contigo, registra. Naquela revelação está o seu milagre. Naquela revelação está a sua bênção. A gente não registra. Uma semana depois esqueceu. A revelação foi embora. Ela seria o ponto de partida para o seu milagre. Mas você acabou de perder o milagre. Porque o que geraria o seu milagre, a revelação, foi perdida. Aí eu aprendi. Aí agora eu sempre anoto. Diga graças a Deus. Vamos lá, versículo 13 então. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, 12 quilômetros aproximadamente, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Amém, Jesus? O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Diga graças a Deus. O mesmo Jesus. O mesmo que foi crucificado lá na cruz, preso e crucificado. E esses 2 discípulos começaram então a achar que não tinha nada a ver. Esses 2 discípulos começaram a achar que eles não tinham nada a ver com Jesus Cristo, que Jesus não era quem eles achavam. Eles vão falar isso ao longo da conversa. Eles vão entender que Jesus não era o Messias, não era o Salvador, e decidiram voltar para casa. E aí a Bíblia fala assim, o mesmo, Jesus não muda. Amém, Jesus? O mesmo hoje, o mesmo ontem, o mesmo eternamente. O mesmo Jesus, o mesmo, não tinha outro. O mesmo Jesus veio e se colocou do lado dele. Você conhece essa história de Emaús? Conhece ou não conhece?
O mesmo Jesus se colocou do lado dele e foi conversando. Quando chegou na casa dos discípulos, ele ia passar direto. Aí os discípulos falaram assim: tá tarde já, fica aqui com a gente. Aí quando deu um pão, que ele partiu o pão, os discípulos olharam, é ele. Reconheceram Jesus, Jesus desapareceu e vai aparecer dentro da casa lá com os outros discípulos. E aqueles 2 discípulos vão voltar para Jerusalém. Amém, pessoal? Por quê? Porque Jesus se aproximou deles. Jesus sempre vai se aproximar de mim e de você. E se o diabo estiver com sua multidão de demônios apertando você, ele vai até eles. Ele vai até eles. E vai até ele e vai perguntar: por que vocês estão discutindo com meus servos? É isso que ele vai fazer. Ele vai até eles e ele vai dizer: o que está acontecendo aqui? Quem te deu autorização para agir desse jeito? São minhas ovelhas, são meus servos. Amém, Jesus? Guarda isso no seu coração. Ele sempre está perto. E não é um dia, é até a consumação dos séculos. É de segunda a segunda, 24 horas, irmãos. Você pode clamar, pode se aproximar e ele vai estar lá. Sempre esperando, sempre preparado. Então o que eu tenho que fazer? Tiago 4, versículo 8. Vamos lá. Tiago 4, versículo 8. Tiago 4, versículo 8. Vamos lá. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará até vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará até vós. Amém, Jesus? Não é, a gente tem uma ideia errada, irmão. Outro dia eu falava com uma pessoa, a pessoa falava assim, é uma pessoa boa demais, inclusive, tá? É um vizinho que tem lá, e esse vizinho é uma bênção. Uma bênção. Ajuda todo mundo, uma bênção. E a esposa é católica, não, é evangélica e ele é católico, né? Ele tem, mas ele falou: eu sou católico, mas não frequento nem nada. Eu só digo que sou católico. Eu vou com ela na igreja. Aí a gente estava conversando e ele falou assim: pastor, já vou com ela há muitos anos na igreja. E com aquilo, né? No meu coração, muitos anos. Aí eu fiz a pergunta para ele. Eu falei assim: esses anos todos, você nunca sentiu de aceitar Jesus Cristo? Não aguentei, eu fiz a pergunta. Aí ele falou assim: pastor, eu acho que vai ser natural a situação. Uma hora vai vir no meu coração e eu vou aceitar. Não é assim, né? Aí eu falei: você está certo. Mas Jesus já morreu por você, né? Jesus já fez a obra, a gente sabe. Mas eu não posso questionar, porque eu também já falei isso um dia, e acho que você também já falou isso um dia. Quando chegar a minha hora, eu vou. Você que já teve alguém convertido na família antes de você, e essa pessoa pregou para você, provavelmente você já disse isso. Quando chegar a minha hora, eu vou. Foi o que ele disse. Eu falei: o senhor está certo. Uma hora a palavra vai entrar, uma hora a revelação vai chegar, e o senhor vai aceitar Jesus como Salvador. Se chegar a minha hora, se não, vai chegar. Não, quando chegar a minha hora, então eu aceito. Só que aí a Bíblia fala: chegai-vos a Deus, ele se chegará até vós. Se eu soubesse disso antes, ou se eu aceitasse isso antes, eu até sabia. Mas se eu aceitasse isso antes, eu tinha aceitado Jesus bem antes de me viciar. Bem antes do meu casamento entrar em crise. Bem antes de eu ter problemas. Eu tinha corrido para Jesus ainda jovenzinho. Como você vê aqui os jovens.
tocando na bateria, aprendendo, né? Você viu o Gabriel hoje aqui na bateria? Aí ele chegou aqui, nem olhar para frente ele olhava para o chão, pô. O Gabriel, quando chegou, nem olhar para frente ele olhava, ele olhava para o chão. Hoje já está aqui tocando bateria, está até pensando em namorar. Mas eu falei bem baixinho para ninguém saber. Estamos orando. Amém, Jesus? Você está dando para entender como é que Deus faz? Se você se chega, Ele se chega a você. E Ele começa a abrir seus caminhos e te abençoar, e te dar dons, e te dar capacidade, te dar condição. Ele começa a fortalecer você. E vai te dando visão, vai te dando entendimento, e vai colocando gente do seu lado que vai te ajudar, gente do seu lado que você vai ajudar. Amém, Jesus? E não demora muito, você se torna uma bênção. Agora Ele está dizendo, chegai-vos a mim. Somos nós que temos que chegar. Chegai-vos a mim e eu me chegarei até vós. Aí ele fala como chegar. Limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo. Purificai o coração. Pastor, não estou entendendo. O que isso tem a ver com clamar? Calma, nós vamos chegar lá. Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Ele diz assim, ó, eu vou ler só 2 versículos. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Esse é o ano da remissão, hein? Não esqueça que esse ano é o ano da remissão, hein? Ele vai remir seus pecados, as enfermidades, as doenças, aquilo que prejudica a gente, Ele vai remir a gente dessas coisas em nome de Jesus, tá? É o ano da remissão. E Ele fala, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, então você é dele. Se uma multidão estiver te apertando, Ele vai chegar e primeiro Ele vai dizer, por que você está me apertando? Por que você está apertando minha ovelha? Você está apertando o meu servo, a minha serva, meu discípulo. Por quê? Porque Ele fez lá. Então não tenha medo de feitiçaria, de ameaça. Jesus está contigo, te guardando. Amém, pessoal? Não tenha medo, não tenha medo. Ele está perto de você. É Ele que te guarda, é Ele que te protege. E você é dele. Aí no 2 fala assim, ó. Quando passares pelas águas, estarei. Você já passou pelas águas, irmão? Eu uma vez, eu lembro que minha mãe me levou num lugar onde a gente pescava. Era tipo um rio. Mas não era um rio, na verdade. Era um mar, mas parecia que o rio, porque era um finalzinho do mar, num bairrozinho que tinha, onde a gente morava. E lá depois tinha umas lamas, onde tinha caranguejo, lá na água tinha siri, essas coisas. A gente pescava lá e tomava banho naquela água, que não era nada limpa, mas é criança, tudo é festa, né? E a gente foi com um barquinho. Eu era um jovenzinho, meu filho era bem pequenininho, né? Não, meu filho era jovem, não era casado ainda. O meu sobrinho, o filho do meu irmão, era pequenininho e tudo mais. E ela falou que ali de vez em quando enchia a maré. Mas, criança, né? Jovem, né? E a gente foi. Aí, de repente, quando começa a voltar, a maré realmente subiu e subiu demais. E foi uma batalha, irmão. E começou a ventar, tipo uma tempestade que a gente vê na Bíblia. E o barquinho era barquinho mesmo. Daqui ali, um barquinho bem pequenininho. E começou a balançar para lá e para cá. Minha irmã começou a gritar, eu vou morrer. Minha irmã também era novinha, né?
E meu sobrinho lá, e eu falei, segura ele, agarra ele. E eu fui para fora do barco, porque eu já sabia nadar, sempre nadei bem, né? Então eu segurei no barco, fiquei segurando só no barco, o barco balançar menos, e nadando, tentando levar o barco, mas o barco balançava, irmão, estava ruim de levar o barco, e o pessoal chamando, aí minha mãe também nadava igual um peixe, já entrou na água, minha mãe nadava muito. Entrou igual um peixe, já foi lá também ajudar, e a gente conseguiu voltar. Passar pelas águas não é qualquer água. Aqui o Isaías está falando de algo que está colocando a sua vida em risco, que está te deixando desprotegido. Você está se sentindo desprotegido, está à mercê daquela situação natural e que você sabe que pode morrer. Por isso é assustador. Ele está dizendo, quando você passar pelas águas, você estiver assustado, se estiver enfrentando uma situação complicada, pode ficar tranquilo. Eu estarei contigo. Amém? Ele está contigo. Quando passarem pelas águas, estarei. E quando pelos rios? Olha os rios aí. Eles não te submergirão. Então eu vejo muito aquela cena que eu passei com minha irmã, com meus sobrinhos. Eu vejo muito isso aqui. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Parecia que ia fazer isso. Mas Deus está falando, não vai fazer. Por que não vai fazer? Mas Ele só está contigo se você chegar até Ele. Lembra do Tiago? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará até vós. Aí Ele vai estar contigo, e não que Ele não esteja perto, Ele está perto. Mas Ele vai estar contigo até a consumação dos séculos, todos os dias. Então, Ele está perto, sim ou não? Tá. Eu é que me afasto com os meus pecados, com as minhas teimosias, com a cabeça dura, que a gente tem às vezes. A gente é que se afasta e Ele vai ficando longe. Ele está indo para lá, a gente está vindo para cá. Porque a gente é teimoso. Se a gente deixar essa teimosia de lado e voltar à comunhão, Ele já está lá, Ele está perto, irmão. Ele tá se esperando que você tome essa atitude. Amém, Jesus? Ele quer que você esteja no raio de visão dEle. Eu sei que Deus vê tudo. Eu estou entendendo. Você sabe o que eu estou falando. Se você tem um filho pequeno e você deixa ele brincar na praça, esse filho vai brincar na praça, mas no seu raio de visão. É isso que eu estou falando. Você tem que entrar no raio de visão dele. Tá, não vai entender, sim ou não? Porque Ele é aquele que te protege, Ele é aquele que te guarda, irmãos. Se o seu filho sai do seu raio de visão, você começa, já levanta e vai atrás. Cadê meu filho? O que houve? Né? O meu filho era levado, de vez em quando ele fazia isso. A gente fica nervoso demais, né? Cadê meu filho? Aí ele está ali no canto lá brincando com o amiguinho que ele falou, nunca vi facilidade para fazer amizade igual aquela criança que eu tinha. Agora já está com marmanjão já. E ainda tem facilidade de fazer amigos. Mas era demais, meu filho, pequenininho. Aí já estava na mesa com os outros, já estava brincando lá atrás, aí esquecia da gente, ficava lá brincando. Aí eu ia falar com ele, não, eu estava com meu amiguinho. Que meu amiguinho? Você não conhece ninguém aqui? Não, ele é meu amiguinho. Agora eu tinha que olhar para ele assim, tipo assim, eu, hein? Amém, Jesus? Caramba, irmão, nosso Deus não vai deixar. Se passar pelas águas e pelos rios, Ele vai estar com a gente e Ele não vai nos deixar afundar, submergir. E Ele fala assim, quando passares pelo fogo, agora Ele vai para o fogo. Água e fogo. Não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Tem hora que não queima, né, irmão? Mas arde. É ou não é? Não queima, mas arde. Ou seja, está quase queimando. Entendeu? Quase. Sabe você com aquela amizade? Você não está queimado ainda não, mas está queimando, está ardendo. Se continuar com aquela amizade, vai pegar fogo. A gente às vezes, em nome da amizade, a gente quer ir contra a Bíblia, contra a palavra, contra a igreja, contra o pastor, contra os crentes, em nome da amizade. E aí não está queimado ainda, mas quem brinca com fogo vai se queimar.
Vai começar a arder, arder, vai começar, como ele fala aqui, né? A chama vai começar a arder, arder até que vai queimar. Ele está dizendo, eu não vou deixar isso acontecer com você. Se você vem a mim, eu vou a ti. Por quê? Porque eu estou perto. Eu estou perto. E eu quero saber por que eles estão apertando. Foi o que Jesus falou para aquela multidão. Jesus não chegou perguntando, o que houve com vocês? Eu estou vendo vocês desesperados junto com meus discípulos aqui. Fala o que vocês precisam, eu estou aqui agora. Não. Ele quer saber primeiro o que vocês estão discutindo com meus discípulos. Primeiro isso. Se acerta comigo aqui. Aí depois eu vou ouvir vocês. Essa é a forma de clamar. Você primeiro se acerta com Jesus e depois ele te ouve. A gente não pode falar de qualquer maneira. Amém, Jesus? Ele vai até os discípulos com essa... ele vai, a multidão chega até ele, e antes dele entender, ou procurar saber, ou alguém falar com ele, qual era a necessidade da multidão, primeiro ele defendeu os seus. Primeiro a gente, irmão. Primeiro a família. Primeiro os filhos. Depois aqueles que ele criou. Tem que ser filho, tem que se aproximar. Aleluia. Vamos voltar lá? Marcos capítulo 9. Irmãos, não é mole em fazer a obra, hein? E a gente quer ajudar, mas tem gente que não dá, irmãos. É o tal aquele tal de carne de pescoço, né? Tem gente que não dá, você quer ajudar, mas a pessoa só quer confusão, irmão. A pessoa se afasta de Deus de uma tal maneira. Aleluia. A gente tem que ter muito cuidado com a nossa vida e com a vida dos outros. E quem se aproxima de nós, né? Quem se aproxima de nós. Bom, vamos lá. Então, eu comecei aqui no versículo 14, certo? E paramos no 16. No 16 ele fala, e perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? O que vocês estão fazendo aí com os meus discípulos? Ele agora está como um pai que defende, que protege. Depois ele vai agir como Deus fazendo um milagre. Mas primeiro ele quer saber. Ele quer saber por que vocês estão discutindo com meus discípulos? Por que vocês estão agindo assim com os meus discípulos, com os meus seguidores, com as minhas ovelhas, com os meus servos? Não permito isso não. Por isso que a Bíblia fala para não tocar no ungido de Deus, irmãos. Porque Ele cuida da gente. Por isso que a Bíblia exorta para não tocar no ungido de Deus. Cuidado antes de falar dos ungidos. Antes de perseguir, falar, tem que ter muito cuidado com isso. Diga amém? Um dia desse eu cortei uma pessoa por causa disso. Um dia desse atrás aí, faz pouco tempo. Mas vamos lá. Vamos continuar agora. 17. E um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma, e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Vamos lá. Esse homem está clamando a Jesus, sim ou não? Esse homem está clamando a Jesus, sim ou não? Sim. Essa é aquela pegadinha, né? Não, esse homem não está clamando a Jesus. Esse homem está tentando explicar por que ele está contra os discípulos. Porque os discípulos... Consegue um pouquinho d'água para o seu Jorge? O pessoal vai conseguir um pouquinho d'água, seu Jorge, só que é gelada a água, né? Então o senhor tem que... o senhor tem água aí? Seu Jorge sempre preparado. Ô homem de Deus. Glória a Deus, seu Jorge é uma benção. Amém? Ele tem. Isso, aleluia. Vamos voltar para aqui agora então, em nome de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo até agora? Esse homem não está clamando a Jesus ainda. Ele está respondendo a Jesus Cristo
Porque ele está dizendo o seguinte, ó, eu estou apertando seus discípulos porque eles não puderam curar meu filho. Eles estão começando a transferir. Isso aqui, irmão, Deus falou muito forte comigo. Eu quero que você entenda bem isso. Eles estão começando a transferir uma culpa para os discípulos que o discípulo não tem. Mas isso bateu muito forte no meu coração. Como que as pessoas, elas querem tirar a culpa do que elas estão passando e colocar na igreja e nos pastores? A culpa é minha agora que a pessoa não está bem. Está dando para entender o que aconteceu? Ele começa a falar assim, não, a gente está apertando eles porque trouxeram para ele curar, eles não curaram. Ué, mas não só eles que curam, Deus é que cura. E se ele não está em condições de receber de Deus, não adianta, eu posso me esgoelar, irmãos. Se eu começar a pregar e você dormir, não adianta, eu vou me esgoelar de orar e você não vai ser curado. Se eu estiver pregando e você está atendendo telefone, como acontece às vezes na igreja, não adianta eu orar, você vai continuar do jeito que está. Deus não vai operar na sua vida. Você não está dando atenção ao Espírito Santo e nem respeitando o Espírito Santo quando age assim. Entendeu isso? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará até vós. Eu estou perto, eu estou contigo. Jesus, quando viu os 2 discípulos lá reclamando, a gente pensou que ele era o Messias, mas não era, morreu, acabou. Jesus logo se aproximou dele. Opa, vocês são meus discípulos, já estão me deixando já? Eu estou aqui. Ele se aproxima, ele está perto, irmão, ele quer chegar até você, ele quer mudar a sua história, quer transformar você, quer te libertar de qualquer coisa, ele quer te curar, ele quer te abrir caminhos, mas ele está perto, só que ele não pode se você começar a se justificar. Ele não está clamando, ele está justificando a razão pela qual eles estão, a multidão, apertando. Você vê que é um com o filho, certo? Mas a Bíblia não fala de multidão. É um pai que levou o seu filho para os discípulos libertarem de um demônio que ele falou que estava acabando com o garoto demônio. Mas não tinha uma multidão apertando os discípulos? Então um incendiou o coração de um monte e todos ficaram contra os discípulos. Era um pai com um filho, mas tinha uma multidão apertando o servo de Deus. Você vê, irmão, quando alguém chegar perto de você para ficar, buzinando, falando mal, fulano de tal, ninguém me ajudou, pode ter certeza que tem coisa errada. Não embarca nessa não. Espera, não embarca nessa não. Primeiro ouça o outro lado, porque toda a história tem 2 lados, no mínimo. Amém, Jesus? Esse homem não está clamando a Jesus. Ele está se justificando. Eu tô agindo assim mal com os seus discípulos, eu estou sendo mal com eles, e a multidão está comigo, tratando eles mal, porque eles não ajudaram a gente. E a culpa era deles? Do filho dele estar endemoniado? A culpa é minha? Não é, irmão. Eu tenho uma esposa e tenho 2 filhos. Amém, Jesus? Se o seu filho se desviou do caminho, pode ter certeza que a culpa não é minha, não. Vamos lutar por ele. Mas vamos unir forças, clamando a Deus. Não é você culpando as pessoas e justificando o que está acontecendo na sua casa. Está acontecendo porque o fulano não ajudou, porque ninguém ajudou, porque não sei. Para de justificar, porque isso não é clamor, isso é desculpa, isso é justificação, justificativas. Você está criando justificativas para dizer o que está acontecendo. Ele vem e fala, eu fiz isso, discuti com os seus discípulos, mas não tem nada a ver comigo não. Eles é que não puderam expulsar os demônios. Irmão, se ele não pôde expulsar, o meu irmão uma vez falou que ele estava numa igreja, não fui eu não, tá? Foi meu irmão. E essa igreja, ela não tinha a prática de expulsar demônios. Cada igreja é de um jeito, irmão, você tem que respeitar. Aí manifestou um demônio lá no meio. E todo mundo ficou sem saber o que fazer. Era uma igreja que não tinha essa prática de expulsar demônios, não sabia como fazer. O próprio pastor pegou um obreiro, uma pessoa lá, e falou assim, pega ele e leva lá para aquela igreja do outro lado lá. Não, vocês estão rindo porque para vocês é normal ver a gente expulsar demônio. Mas tem igreja que não é.
Não é normal. As pessoas ficam espantadas. Não gostam nem de falar no nome de entidade. Tem até medo de falar do nome da entidade. E aí foi levado, o homem realmente foi levado lá para outra igreja. E lá na outra igreja, os pastores de lá expulsaram o demônio daquela pessoa. E aí, logicamente, que a pessoa ficou por lá, né? Não voltou depois. Senão ia manifestar de novo e ia para lá. Ia manifestar de novo e ia para lá. Cada igreja é de um jeito, irmão. Então, se os discípulos não puderem expulsar, espera Jesus chegar. Vai até onde Jesus está. Corre até Jesus Cristo. Jesus, meu filho está assim, eu queria orar a ti agora, buscar do Senhor uma solução. Mas não. Por que você discutiu com ele? Porque eles não puderam expulsar. A culpa é deles agora. Meu filho está assim ainda e a culpa é deles. Por que seus discípulos não puderam ajudar? Por que eles não me ajudaram? Ele não está clamando ainda, mas vamos lá. Até aqui tudo bem? Aleluia. Então tá bom. E este, onde quer que o apanha, 18. Despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que os expulsassem e não puderam. Por isso que eu estou fazendo isso com eles, discutindo com eles, brigando com eles. 19. E ele, respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: o que ele disse? Como é que a culpa podia ser dos discípulos? Jesus nem era nascido, talvez. Provavelmente, porque ele era um jovem. Talvez Jesus fosse nascido, mas Jesus não tinha assumido aí do ministério dele. E Jesus ficou só 3 anos fazendo a obra. Certo? Ele foi batizado com 30, saiu para fazer a obra e morreu com 33. Jesus nem tinha assumido o ministério dele quando esse garoto já estava endemoniado. E o pai está falando: eu trouxe, eles não puderam expulsar. E por isso que ele estava maltratando as pessoas, porque não puderam ajudar num assunto que era espiritual. Se eles não tiveram a condição, porque não estavam preparados. Fosse atrás de quem está preparado. Amém, Jesus? Que no caso era Jesus Cristo. Mas não chegar e justificar. Ou criar confusão e fomentar negativamente o coração de uma multidão. Olha o perigo, né? Porque era só um pai e um filho. O filho endemoniado e o pai querendo libertar o filho. Mas tinha uma multidão apertando os discípulos. Tinha uma multidão contra aquela igreja. Uma multidão contra aqueles pastores. Vamos chamar os discípulos de pastores. Uma multidão contra eles. Mas o problema era só de um pai e de um filho. Por que tinha uma multidão lá? Porque ele começou a falar: olha aí, ó. Olha aí, eu não estou ajudando não, ó. Eu vim aqui para ajudar e não ajudou. Cuidado quando você ouvir uma coisa dessa. Porque são pessoas que não respeitam o evangelho. Não respeitam servos de Deus. E sempre estão culpando os outros. Os outros são os culpados de eles não acertarem a vida. Tem nada a ver, irmão. Nada a ver, nada a ver. Mas a pessoa começa a pensar desse jeito. O diabo coloca na cabeça desse... A pessoa... Tem gente que é difícil até para ajudar. Você não consegue nem ajudar. Você quer ajudar a pessoa e não consegue, irmão. Que a pessoa já botou no coração. A culpa é de todo mundo. Não é minha. Eu estou nesse estado e a culpa é de todo mundo. Não é minha. Como assim não é? Como assim não é? Amém, Jesus? Esse homem, então, agora, ele está chegando até Jesus Cristo. E presta atenção no quadro. O quadro geral. No quadro geral é um menino que está lá rolando no chão, espumando, provavelmente gritando com aqueles escândalos que o demônio faz. Todo torto, todo enrijecido, porque é um dos sinais, né? Você vê o corpo enrijecido, a mão enrijecida, a pessoa se revolvendo, falando, até com voz estranha às vezes, né? Eu uma vez expulsei um demônio de um homem que chegou na igreja e ele estava encachaçado. Era cheiro de cachaça. Meu Deus, até difícil de ficar perto dele. Quando eu orei, manifestou um demônio. Quando manifestou o demônio, irmão, a igreja toda ficou empesteada com cheiro de cachaça. Parece uma coisa assim, foi muito estranho aquilo, muito estranho, muito estranho.
Quando eu orei, que ele manifestou, aí saiu aquele cheiro de cachaça. E peixou a igreja toda, aquele cheiro de cachaça. Eu acho que teve gente até que ficou bêbado dentro da igreja. De tanto cheiro de cachaça que saiu daquele homem. Mas quando expulsou o demônio, adivinha o que aconteceu? O cheiro desapareceu e o homem não cheirava mais a cachaça. E ele ficou, aquela ação da cachaça no corpo dele foi embora. Ele ficou normal. Eu falei, caramba, que demônio sujo, né, irmão? O cara estava totalmente bêbado. Totalmente bêbado. O cara voltou normal e o cheiro todo desapareceu, não só da igreja, mas dele também. O cheiro sumiu dele, irmão. Eu olhei aqui, foi a única vez que aconteceu isso comigo, esse caso. Nunca mais aconteceu outro caso assim. Já expulsei demônio de outras pessoas drogadas, viciadas, tudo. Mas sair o cheiro desse jeito, foi a única vez que aconteceu. Muito estranho, muito estranho. Jesus então está com aquele garoto assim, endemoniado, se revolvendo, espumando. E Jesus não expulsa o demônio. Você reparou? Ele não expulsou, não. Então vamos lá. Tem uma multidão apertando os discípulos. Jesus está chegando. A multidão esquece os discípulos. Vai até Jesus. Jesus, seus discípulos. Pode parar. Por que vocês estão discutindo com os meus? Por que vocês estão discutindo com meus filhos? Com meus discípulos? Não. Respeita meus discípulos. Se não respeita, ele não me respeita também. Coloca isso no seu coração. Não respeita os discípulos, não respeita Jesus. Qualquer pessoa que for falar contigo, reclamando de igreja, de obreiro, de pastores, você, calma, não vai comprando a briga direto não. Calma, porque essa pessoa, se ela não respeita a igreja, não respeita pastores, não respeita obreiros, também não respeita Jesus. Você pega com calma isso aí. Não vai comprando a briga de todo mundo não. Amém, pessoal? Agora, aí Jesus fala, vocês estão discutindo com ele, tá? Agora, o homem se revela, o garoto quando chega perto de Jesus se manifesta com o demônio, e Jesus deixa o garoto lá endemoniado e se volta para o pai. Agora Jesus vai dar uma lição nele. E Jesus vai falar assim, pai, quanto tempo acontece só no seu filho, totalmente endemoniado, irmão? Por que você deixou acontecer uma coisa dessa? Tem nada a ver com meus discípulos isso aí, não? Tem nada a ver com essa multidão que você ficou fomentando ódio no coração da multidão. Essa multidão tem nada a ver com isso. Tem a ver contigo. O que aconteceu? Desde quando vem acontecendo isso com seu filho? E aí ele fala assim, desde a infância. Meu Deus do céu. Meu Deus, desde a infância. E esse homem não procurou a Deus, de verdade, para resolver o problema dele. Esse homem passou a infância desse garoto todinho, culpando os outros por estar passando. A culpa é da mulher, minha mulher foi embora e me deixou sozinho. A culpa é de Deus, minha mulher morreu, eu fiquei sozinho com ele, agora está no tráfico. A culpa é de Deus, quem mandou Deus levar minha mulher antes do tempo, agora meu filho está lá. Irmão, quantos pais solteiros e mães solteiras têm lá seu filho se formando na faculdade? Não viraram bandido por causa disso, ou sei lá como é que chama, viciado por causa disso. Tem nada a ver, a gente fica culpando os outros em vez de assumir a culpa. Eu é que tenho que parar de frequentar tal lugar. Eu que tenho que parar de andar com certas pessoas. Eu que tenho que desejar encontrar Jesus Cristo. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará até vós. Ele está perto, irmão. Ele está perto todos os dias, todas as semanas, todos os anos, até a consumação dos séculos. Eu é que tenho que me chegar a Ele, parar de culpar os outros. Parar de ficar botando ódio na multidão. Desde quando, pai? Desde a infância. Aí, vamos lá. Versículo 22. E muitas vezes, ele fala, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Espera aí, para tudo. Agora ele está clamando, sim ou não? Não. Agora ele está culpando Jesus, irmão. Agora ele está transferindo a responsabilidade para Jesus Cristo. A gente faz isso, irmão. Toda hora a gente faz isso. Toda hora a gente faz isso.
Meu Deus, se o Senhor quisesse, o meu filho estaria na igreja e não lá na boca de fumo. O meu marido estaria aqui em casa e não no bar bebendo cachaça. Por que o Senhor não quer isso? Tem nada a ver com Deus, irmão, tem a ver com a gente. Ele não está clamando de novo. Ele jogou a responsabilidade para os discípulos, agora está jogando a responsabilidade para Jesus Cristo. Ele está dizendo, se tu quiseres, meu filho estaria livre. Entende? A gente precisa tomar atitude, irmão. Se você quer mudança na sua vida e um ano diferente, você precisa tomar atitude. Conhecer, se aproximar mais de Deus, Ele está perto. Ele quer te falar contigo, Ele quer que você o ouça, Ele quer que você entenda a vontade dEle para a sua vida. Aí Ele começa a operar. Mas é pela sua fé. Se Deus fosse operar porque você é bonitinho, irmão, esses atores da Globo, Deus ia operar na vida deles direto. É tudo bonitinho? Nem tudo, né? Tá. Amém, Jesus? Se Deus operasse porque você é rico, os ricos então estariam cheios da presença de Deus. Está tudo aí se matando, depressivo, fazendo besteira. Quanto mais rico quer ficar, cheio de falcatrua, cheio de mentira, cheio de engano. Gente rica se envolvendo com um monte de coisa errada, pulando de prédio. Se Deus fosse agir na sua vida porque você é pobrinho, o pessoal que pobre, que mora em barraco, estaria todo mundo cheio da presença de Deus. Mas está um monte de gente fazendo besteira. Deus opera quando a gente se aproxima dEle. E quando a gente obtém a fé. E é pela minha fé que Deus começa a operar. Amém, Jesus? Esse homem devia ter perguntado a Jesus Cristo. Senhor, eu entendi o recado. Não vou discutir mais com os seus discípulos. E é desde a infância assim, a culpa é minha. Me explica o que eu tenho que fazer. É isso. Aí você começa a clamar corretamente. Quando você começa a receber de Deus a explicação do que você tem que fazer, do que você tem feito, por onde você tem andado, como você tem andado, com quem você tem andado, por que está acontecendo isso, como que está tudo errado, por que está dando tudo errado. Quando você começar a buscar a Deus para entender o que está errado na sua vida, e você aceitar o que está errado na sua vida, e começar a clamar corretamente, Deus vai mudar a sua história. E os milagres vão começar a se aproximar. Eles vão começar a acontecer. Vai pipocar para tudo quanto é lado. Caramba, meu Deus, olha que coisa boa. Que Deus é esse? É assim que você vai falar. Maravilha. Parece até um pé de manga cheio de carlotinha. Já comeram carlotinha, né? Para mim é a melhor manga que tem. Para mim. Tem gente que gosta da espada. Outro gosta da tome, outro eu gosto da carlotinha. Carlotinha carnuda, né? Pequenininha. Fácil, eu subia no pé, sentava no galho e ficava só. Aí o homem soltava o cachorro, tinha que correr, que era no terreno do outro homem. Lá no meu terreno não tinha. Na minha casa, na casa da minha mãe não tinha. A gente vinha do colégio, parava. Esqueci o nome daquele homem lá. O homem tinha jamelão, o homem tinha manga. E eu vinha do colégio, subia lá e jamelão então, irmão, eu ficava todo roxo de jamelão. Que pé bom de jamelão que o homem tinha. Eu sentava lá em cima e ficava pá. Daqui a pouco só ouvia lá, ele já sabia já. Ele enxotava a gente, mas ele já sabia. Só veio lá da porta lá. De novo vocês! Aí, vou soltar o cachorro! A gente saía correndo, mas já estava tudo manchado. Às vezes manchava a roupa, chegava em casa, levava uma surrazinha de leve da minha mãe. Porque era que lavava, né? Então tinha que comprar outro uniforme. Tempo bom, né, irmão? Era tempo bom, não era? Os garotos agora, as crianças agora querem saber só de celular. Eu sei que eu falo isso sempre, mas desculpa repetir, irmão. Você, papai e mamãe, você tem que começar a ensinar seus filhos outras coisas. Senão, a mente dele vai ficar viciada nesse negócio de celular aí. Não é que não vai ter, não é que ele não vai ter contato com isso. Tem que ter, até porque o mundo hoje é tecnológico, não tem jeito, né? Mas, cuidado para não ser exagerado. Porque tem criança que fica o dia todo. O dia todo. Bom, é outro assunto, né? Deixa eu terminar aqui a nossa mensagem. Vocês entenderam, então, que ele não está clamando ainda? E ele fala para Jesus. E logo o pai do menino clamando...
E ele fala, 22, e muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. É incrível, irmão. A gente ouve isso toda hora aqui na portaria da igreja. Pode me ajudar? Não, e a pessoa já chega com peito de pombo já, né? Já chega assim, pode me ajudar? Vamos ver, talvez a gente possa. É que eu estou precisando assim. Ah, mas isso aí não dá não. O quê? Não dá? Vocês só querem saber de arrancar o nosso dinheiro. Falei, mas você acabou de pedir dinheiro, não tem dinheiro nenhum. Tem gente que não sabe nem ser ajudado, irmão. Nem ser ajudado. A pessoa, eu não entendo isso, irmão. É difícil entender. Eu só tenho um entendimento. É o diabo, irmão. As pessoas querem ajudar aquela pessoa e a pessoa não consegue nem ser ajudada. É o diabo, está enganando a pessoa. Poxa vida, irmão. Esse homem agora fala, acontece isso desde a infância, blá, blá, blá. Mas se o senhor pode ajudar, ajuda a gente. A culpa agora é minha? Tá. Olha a resposta de Jesus. 23. E Jesus disse-lhe, fala aí. Se tu podes, tudo é possível. Se tu podes crer, tudo é possível. Não tem a ver comigo, tem a ver contigo. É isso que Jesus está falando. Trocando as palavras com todo respeito e temor pela palavra de Deus, que a gente não tem que trocar a palavra de Deus. Mas é o que Deus está falando. Deus está falando assim, ô cidadão, o problema não sou eu não. Se eu posso todas as coisas. Eu sou Jesus, eu ando até por cima das águas. A pergunta não é essa, a pergunta é, e você? Você consegue acreditar? Porque seu filho está sofrendo desde a infância dele, você não fez nada. E ainda colocou a multidão contra os meus discípulos. Não esqueça disso, hein? Era o pai e um filho endemoniado, mas tinha uma multidão apertando os discípulos. Questionando os discípulos. Você ainda colocou a multidão contra o meu povo. Não tem nada a ver comigo não, amigo. Eu posso fazer contigo e mudar a sua história aqui agora. Você pode crer? Porque se você não pode, caminha da roça, vai embora. Eu não tenho como fazer nada. Jesus está fazendo isso com aquele homem. Não dá. Tem hora que não dá. Não tem jeito. Entendeu, sim ou não? A pessoa que está de fora pensa assim, esses pastores são insensíveis. Esses pastores deviam ter ajudado. Mas estão tirando essa pessoa daí. Ninguém está tirando ninguém da igreja. A própria pessoa está se retirando. Porque ela não quer. Ela está transferindo a responsabilidade dela. Ela está transferindo a culpa dela. Ela está transferindo as situações que ela enfrenta. Ela está transferindo a culpa para outras pessoas. E ela não está assumindo. E Jesus falou assim, não vem para mim não. Você já foi para cima dos meus discípulos. Já colocaram a multidão contra os meus discípulos. E agora você vai vir contra mim? Se eu posso? Eu posso, claro que eu posso. A minha pergunta é se você acredita nisso. Porque seu filho está sofrendo desde jovem e você não fez nada. E ainda está colocando a multidão contra a gente aqui. Agora sim. A gente não pode misturar o que é clamor e o que é reclamar. Amém, pessoal? Para que eu possa clamar, eu tenho que colocar isso aqui em prática. Amém? Eu vou voltar em Marcos, eu vou sair um pouquinho só aqui, mas eu vou voltar. Vamos em Lucas 10, 19. Texto conhecidíssimo, irmão. Conhecidíssimo, mas parece que a gente esquece. Lucas 10, 19. Ontem foi cansativo, hein? Ele calou, fiquei em pé o tempo todo, para lá e para cá, resolvendo um monte de coisa. E você viu um monte de gente conhecida. Foi cansativo, mas é muito, muito gostoso fazer a obra, né, irmão? Muito, muito bom, muito bom, muito bom. Contei umas vovozinhas lá. Pastor de Deus, meu Deus, me dá um abraço, que saudade do seu. Eu falei, da onde é? Da tal lugar, assim, agora eu lembrei. É porque é muita gente, né?
E tem algumas que nem me conhecem, não me conhecem. Ah, tinha uma vovozinha, mas tá passando assim. Tomei um susto, né? Tava passando assim, ela fez assim, ó. Aí eu, que isso? O que é isso? O que foi, senhora? Posso ajudar? Ah, é o senhor mesmo. Eu queria tanto te conhecer. Eu só te vejo pela televisão. Mas o senhor é uma bênção. Olha, o senhor fez o programa tal, deu a palavra. A mulher sabia tudo. Deu o programa tal, deu a palavra tal, falou muito forte comigo, me ajudou muito numa situação que eu estava passando. Posso te dar um abraço? Eu falei, só se for agora, mas eu estou suado. Não tem problema, pastor. Aí levantou, me abraçou. Eu falei, caramba, muito bom fazer a obra. Amém, Jesus? E eu ali já procurando uma água para beber, que eu já estava começando a passar mal. Abafado, né? Aí ali mesmo no corredor, quando fui para o outro lado assim, encontrei um pessoal antigo da freguesia e me deram água para beber lá. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas tem gente que não entende, né? Acha que... Enfim. Vamos lá. Lucas 10, 19. Eis que vos dou o quê? Poder para pisar serpente e toda a força do... E nada vos fará dano. Quem deu o poder? Quem deu o poder? Mas quem tinha que pisar? Eram os discípulos. Está entendendo o que eu quero dizer? Aquele homem não podia ter chegado até os discípulos impondo-se daquele jeito. E ainda colocando a multidão contra os discípulos. Aquele homem não podia ter falado com Jesus daquele jeito. Tu podes, ajuda a gente. Que é isso? Não podia falar daquele jeito. Você quer clamar corretamente para Deus operar na sua vida? Para de culpar os outros. Para de se colocar como um coitado. Coitada. Ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer. Para com isso. Para com isso. Você quer Deus operando na sua vida? Vai para perto dele e começa a perguntar a ele: Senhor, onde eu tenho que melhorar? O que eu tenho que fazer? Como que eu posso mudar a minha história? Vai falando, vai lendo a Bíblia, vai falando, vai lendo a Bíblia, vai orando, até que Deus dê a revelação. Deu a revelação, use essa revelação e manda o diabo tirar a mão da sua vida. Você agora tem uma palavra, você está alicerçado numa palavra, você está em cima de uma rocha. Você pode dizer: diabo, agora eu entendi e você está repreendido. Eu não te aceito. Na minha vida você não toca mais. Eu nunca mais vou para tal lugar. Eu nunca mais vou andar com tais pessoas. Eu nunca mais vou praticar isso aqui. Eu não quero saber mais disso. Você está amarrado, agora eu entendi. A gente tem que entender, Deus está perto, Ele não está longe, Ele está esperando você se chegar a Ele, e se chegar da maneira correta, não culpando 1, 2, 3, fulano, ciclano, betano. Para de culpar os outros, e começa a perguntar: onde eu estou errando? Era isso que esse pai tinha que falar: onde eu estou errando? Para começar a clamar. O clamor vai começar a partir daí, a partir do momento que você reconhece que você é falho, e onde está a sua falha. E você começa a querer se consertar. Amém, Jesus? Ele deu poder para mim, para você, para todo aquele que crê, para pisar em serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Ele deu poder, mas quem pisa somos nós. Entendeu? Se você tem medinho de feitiçaria, medinho de demônio, medinho de entidade, esquece esse medo. Se envolva com Jesus Cristo e comece a entender. Não é Ele que pisa, é você que pisa. Deixa eu falar uma coisa. Não estou dizendo para você sair daqui, sair chutando os trabalhos que o pessoal faz na rua, não. Cada um sabe da sua fé. Respeita a fé dos outros. Tá? Não é isso que eu estou falando. Não estou falando para você sair daqui e chutar a imagem, a santa do católico. Nada disso, não. Respeita a religião dos outros. Tá? Mas você não precisa sair daqui assim, ó. Meu Deus. Deixa eu ir para cá. Vamos passar pela rua aqui, porque lá tem um trabalho. Não, pode passar do lado, irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Pum, 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 pum. Vai embora. E se eu ficar torto, pastor? Vai ficar torto não, irmão. Jesus está perto. Ele está contigo até a consumação dos séculos. Vai ficar torto não. Pode passar, está repreendido. Assim que eu faço. Cada um sabe da sua fé. Cada um sabe da sua religião. Respeita todo mundo. Amém, pessoal? Tem um pessoal lá na minha rua, lá no início da rua, e
de vez em quando eu vejo lá, todo mundo de branco, pá, aquele negócio todo, acabou de fazer um trabalho, alguma coisa. Eu passo, bom dia, boa tarde. Então, tem que falar com todo mundo, é gente como você, irmão. Amém, Jesus? Agora você tem certeza que você tem um Deus. É o Deus da Bíblia. Está com medo de quê? Tem gente que o trabalho está lá, você vai passar do outro lado. Por que você está passando do outro lado? Respeitar a religião dos outros é uma coisa, irmão. Ter medo da entidade é outra coisa. Entende? Isso significa que você não confia em Deus como você deveria. Se não confia em Deus, como é que fica? Então, medo não tem. Medo não. Você respeita as pessoas. Isso tem que respeitar. Eu acho, sempre pensei assim. E tem que ser desse jeito, né? Ninguém é melhor e nem pior do que eu porque tem outra religião. Na verdade, tem gente de outra religião que é muito mais sincero do que muitos crentes aí. Nada a ver. Tratar mal uma pessoa porque ela tem outra religião. Nada a ver. Nada a ver isso aí. Tem que tratar bem todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Diga amém, Jesus. Marcos 16. Estou demorando, né? Vamos lá, vamos correr agora. Quem acha que eu estou demorando aí? Levanta a mão. Ninguém? Ah, isso é bom para quem reclama de demorar. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Estão gostando da mensagem? Então posso continuar? Até meio-dia? Que isso também? Aí não, né, irmão? Isso não é vigília não, né? Aí também não. Aí vocês me quebram, né? Fazer igual aquele cara lá da internet lá. Aí você me quebra. Marcos 16. Versículos... Deixa eu ver aqui. Versículo 17. Tá? Acharam? E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Não do pastor Ednilson, não do pastor Michael, não do pastor Jaime, não do missionário, tá? E nem no seu nome. No nome de Jesus. Então, Jesus deu o nome dele para a gente, sim ou não? Deu. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. E falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos. E quem vai acontecer com eles? Tá. Quem te deu o nome? E quem faz tudo isso? Quem te deu o nome? Você falou que quem faz tudo isso é Jesus, né? Tá. Mas preste atenção. Estes sinais seguirão aos que? Quem crê em Jesus aí? Você crê em Jesus Cristo? Crê. Estes sinais seguem você também. Aos que crerem, certo? Tá. Aí ele fala assim, em meu nome, você que crê em mim, vocês vão... Aí ele fala assim, ó, expulsarão demônios. Quem é que expulsa o demônio? Somos nós, amigo. Quando você fala assim, em nome de Jesus, demônio, e o demônio... Ah! Jesus entrou em ação, sim ou não? Mas quem está expulsando? É você. Ele te deu essa autoridade. Ele deu essa autoridade para a igreja. Mas a nossa oração não é essa. A nossa oração é... Ai, cruz credo! Chama o pastor rapidinho. Jesus tem misericórdia de mim. Meu filho está endemoniado. Jesus, faz favor, Jesus. Faz favor, o senhor não me ama, não. Jesus, limpa. Não é isso que a Bíblia está falando, não é? A Bíblia não está mandando a gente mandar Jesus descer, ou pedir ele para descer, para ele vir expulsar. Ele está falando, você vai expulsar. O meu nome vai entrar em ação. Faz tudo em meu nome. O meu poder vai entrar em ação. Eu vou entrar em ação. O meu nome vai entrar em ação. Mas eu preciso que você assuma esse papel. Eu preciso que você assuma essa posição. Em meu nome você vai expulsar demônio. Em meu nome você vai impor a mão e vai curar. Em meu nome você vai pisar serpentes. Não adianta você fugir disso. A igreja não pode fugir disso. A igreja tem que parar de fugir disso. É uma responsabilidade dada à igreja. E a igreja não pode fugir disso. Amém, Jesus? Oh, glória a Deus, hein? Aleluia. Aleluia. Vamos voltar lá onde nós começamos agora. Marcos capítulo 9. Agora eu vou fechar aqui. Chega. Eu deixar por vocês e fico o dia todo.
Aliás, eu quero fazer aquela reunião de 7 horas com Cristo, hein? E quero vocês aqui. Vocês ficam falando que quer. Quero ver se vocês querem mesmo. Vai ficar só no quer. Não. Não, tem que vir. E eu vou ver agora uma data, agora que o ano passou, o dia 3 também já passou, a gente estava muito focado no dia 3, né? Agora eu vou ver uma data para a gente fazer às 7 horas com Cristo aqui, aquela tarde toda entregue a Jesus Cristo. Muita adoração, tá? Quem veio no 7 horas com Cristo ano passado? Baixa a mão. Quem se arrependeu de ter vindo? Se arrependeu de ter vindo? Ah, poxa, que susto. Não, né? Ah, tá. É porque ele não ouviu direito, né? Amém, Jesus? Então eu vou ver a data aí para a gente estar fazendo ainda, talvez ainda esse mês, tá? Marcos capítulo 9 de novo, voltando aqui. E agora a gente vai fechar. Espera aí, versículo, vamos voltar aqui. Versículo 23, Jesus disse àquele homem, a pergunta daquele homem no final do 22, né? Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, tá? Então jogou a responsabilidade para Jesus Cristo. 23, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao quê? Tudo, irmão, pisar em serpente, pisar em escorpião, certo? Curar os enfermos, expulsar demônios, tudo que você viu aqui. É no nome dele, tá? Tudo é possível ao que crer. Aí 24, olha aqui no 24. E logo, o pai do menino, clamando com... Opa, aqui vai começar o clamor. Você entendeu todo o processo que ele passou para começar a clamar? Ele passa por um processo para começar a clamar. O processo começa com ele indo aos discípulos e não a Jesus Cristo. Já foram a pessoa errada. Tinha que ter esperado Jesus Cristo, eu ter ido até onde Jesus estava, mas eles foram aos discípulos, já foram na pessoa errada. Amém? Não adianta vir só o pastor, porque o pastor não é o seu salvador. Se o pastor de nisso não orar por mim, nada acontece. Mentira. Até você mesmo orando acontece. Você acabou de ver isso aqui, sim ou não? Mentira. Não tem essa história. Se o pastor não vier aqui em casa, não resolve. Mentira. Mentira. Qualquer pessoa pode levar Jesus até você. Amém, Jesus? Ele então já começou errado. Aí fomenta a multidão ódio contra os discípulos. Está atacando os ungidos de Deus. Não está clamando. Quando Jesus chega, ele vai até Jesus. Jesus já dá uma prensa neles. Aí eles se revelam, é por minha causa. Porque meu filho, olha meu filho aí. Ah, o garoto se manifestou. Eles não puderam fazer nada. Seus discípulos estão com nada. Mas o Senhor pode. Se o Senhor pode, ajuda a gente. Agora, Jesus que é o culpado. Agora, Jesus que é responsável por aquilo. Aí Jesus fala assim, você é que não crê, rapaz. Desde a infância, seu filho está assim, você não fez nada. É você que não está acreditando em Deus. Aí ele chora. Ele derrama lágrimas. E essa lágrima claramente é uma lágrima de quem está reconhecendo que o filho está sofrendo desde criança por causa dele mesmo. Entendeu? E aí ele clama com lágrimas. Irmão, essa é a forma de clamar. Olha o processo que ele passou. A gente tem que passar por esse processo. E ele então clama no 24, com lágrimas, e disse, olha o clamor dele. Eu creio, Senhor. Então o clamor começa quando você crê. Tudo é possível ao que crê. O clamor que dá resultado começa quando você crê. Amém, Jesus? Ele fala, eu creio, ajuda a minha... Interessante. Isso aqui sempre mexeu comigo, essa parte, né? Porque se você for ver no final do versículo 22... Ele vai falar assim, ó, se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Qual era a ajuda que ele queria? O filho liberto de demônios. E ele está dizendo que só Jesus podia fazer, que Jesus era o responsável para libertar o filho dele. E ele está se eximindo de qualquer responsabilidade. Essa responsabilidade da libertação é só de Jesus Cristo. E Jesus está falando assim, não, a responsabilidade da libertação do seu filho não é só minha, é sua também. É sua também. Assuma a responsabilidade.
Desde quando você faz, acontece, desde menino, é sua responsabilidade. Não é minha, mas eu posso. Mas a responsabilidade é sua. Vai assumir ou não vai? Ah, Jesus, se puder. Ah, eu entendi. Ajuda. Aí ele pede ajuda agora, não para expulsar o demônio, não para libertar e curar o menino. Ele pede ajuda para ele mesmo. O problema era ele. Entendeu? Entendeu que a ficha caiu? Ele passou por todo o processo e agora ele está em condição de clamar. Se você está passando por situações e você está desesperadamente clamando a Deus, meu Deus, opera na minha, meu Deus, cuidado, ai meu Deus, vem. Se você está desesperado assim, você não vai arrumar nada. Respira. Fala com Deus. Reconheça por que isso está acontecendo. Onde foi que você errou? Onde estão as suas falhas? Onde estão as suas falhas? Quem você magoou? O que está no seu coração? Sexta-feira Deus me deu uma palavra forte sobre isso. Se der, eu ainda vou falar com vocês aqui, hoje. Se não, a gente deixa para outro dia. Eu vou pegar esse versículo, vou fazer outra mensagem, que Deus está me dando outra mensagem em cima desse versículo aí. De sexta-feira. Foi muito forte. Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? Agora ele vai clamar. Agora. Chora, clamando, e ele vem e diz, ajuda a minha incredulidade. Se eu não fosse incrédulo, meu filho não estaria assim. Se eu não fosse incrédulo, eu não estaria no vício. Se eu não fosse incrédulo, eu não estaria com a vida destruída. Meu filho, meu casamento, minha família, minhas finanças. E ele fala, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava olha para mim aqui, irmão. Cuidado com a multidão. Você que vive falando sua vida para todo mundo, você que vive pedindo ajuda para todo mundo, cuidado com essa multidão de gente que está sabendo dos seus problemas. Nem todo mundo está ali para te ajudar, irmão. A maioria está ali para ficar passando para frente do seu problema e até reclamando de você pelas costas. A maioria. Você vê que esse homem juntou a multidão contra os discípulos. Certo? Depois a multidão ficou contra quem? Contra Jesus, foi até Jesus. Aí Jesus coloca a multidão no lugar dela. Por que vocês estão discutindo com meus discípulos? Aí agora começa um diálogo entre Jesus e o Pai. Agora o Pai reconhece. E a multidão vem de novo e começa a querer saber o que está acontecendo. Um multidão de fofoqueiro. Tem gente que gosta de confusão, irmão. O garoto está aqui endemoniado, ele não vai fazer nada não. É isso que a multidão está reclamando. Quando Jesus viu que a multidão estava se aglomerando de novo para fazer a bagunça dele novamente, ô demônio, sai dele. Plum, o garoto ficou curado e saiu dele, porque Jesus não gosta de multidão para fazer barulho. Jesus gosta de multidão para adorar, igual ontem lá naquele miésimo. Uma multidão, suando, pegando fogo lá dentro de tudo quanto é lado, fogo do calor e fogo do Espírito Santo. E você viu a multidão levantando a mão, a multidão adorando, buscando a Deus, falando em línguas, expulsando demônio. Você viu a multidão adorando a Deus. É essa multidão que Jesus quer. Amém, pessoal? Não uma multidão de curiosos, para ficar olhando o morto, para ficar reclamando, para ficar fomentando, colocando um contra o outro. O que ele fez contigo? Se fosse eu também botava um par de chifre nele. Comigo o homem não faz isso. Porque eu já meto um par de chifre nele também. É essa amizade que a senhora tem? Não, é muito minha amiga. Que amiga, irmã? Essa mulher está sendo usada por diabo para fazer a senhora adulterar e trair, cair em prostituição, trair seu marido. Mas meu marido não presta, mas é seu marido, é quem mandou casar. Luta por ele. Irmão, não presta. Que história é essa? A gente não é do mundo não, irmão. A gente é de Deus. A gente luta pelo que Deus deu pra gente. A gente não abandona o que Deus deu pra gente assim, não. A gente luta por eles. É ou não é? A pessoa...
Eu acho muito engraçado. É bom para os jovens, né? Os jovens, vocês jovens. Você começou um relacionamento, Deus permite que você comece um relacionamento, tá? Nos tempos bíblicos, tempo de Jesus, esse relacionamento, esse noivado, chamava de noivado, durava às vezes no máximo 2 anos, era pouco tempo, mas era o bastante para eles se conhecerem, irmão. Era o bastante para poder, entendeu? Para conhecer. O namoro é para isso. Você percebeu que aquele garoto que você está apaixonado, menina, ele não respeita nem o pai nem a mãe dele, vai respeitar você quando casar? Ele não respeita nem o pai nem a mãe? Pula fora. Eu estou apaixonada por ele, pastor. Aqueles olhinhos dele me deixam toda mole. Mas depois não reclama, tá? Você já viu o defeito dele, já viu quem ele é. Já viu que ele não está convertido coisa nenhuma, é tudo conversa fiada. Irmão. Tá, deixa quieto. Vamos voltar para cá. Mano. Amém? Jesus, quando viu a multidão, ele repreendeu logo o espírito. Ele não quer uma multidão de fofoqueiro, de confusão. E aí terminou, no 25 fala assim, ó. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, 26, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Olha essa multidão. Está morto, olha aí, ele matou o menino. A multidão é só para confusão, irmão. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu. E ele fala assim, quebrar a cara. Pode falar, quebrar a cara. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: essa casa não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e... Então os discípulos estavam com Jesus aprendendo e ainda não estavam preparados para aquilo. Está claro isso, sim ou não? É só isso, irmão. Então quando ele levou para o filho até os discípulos não puderam expulsar, tá bom, discípulo, obrigado por ter tentado. Onde o mestre de vocês está? Entendeu? Era isso que ele é para aquele pai fazer. E não ficar arrumando confusão com uma multidão, para uma multidão ficar apertando os discípulos. Sai disso, irmão. Você chegou numa igreja, não gostou, o pastor é chato, é enjoado, fala muito de pecado, o pastor é diferente, grita demais, fala muito baixinho. Vai procurar outra igreja. Procurar outro pastor, aquela igreja não foi para você. Tem outra igreja para você. É simples assim. Mas a pessoa prefere se unir à multidão que só reclama. Ele devia ter falado com os discípulos: pô, entendi, vocês não conseguiram. Poxa vida, eu estou sofrendo um tempão com meu filho assim. Onde está o mestre? Onde está? Já está orando lá no monte. Pô, obrigado. Vocês podem me levar lá? Podemos. Tá. Aí o Pedro, o João, sei lá quem, levaria eles até lá, Jesus estaria lá orando. Jesus, desculpa, Jesus, atrapalhar a sua oração. Mas o meu filho está assim, a culpa é minha. Eu desde a infância, Jesus, a culpa é minha. O senhor pode ajudar? Os discípulos não expulsaram, eu entendi que eles ainda não estão preparados. Mas o senhor pode fazer isso? E acabou. Não tinha aquela confusão, não tinha aquela multidão, não tinha gente querendo quase que lixar já os discípulos, não tinha nada disso, não teria nada disso. Mas a gente quer transferir a responsabilidade para os outros. Fala assim, clamor correto, resultado certo. Não tem jeito, vai ter resultado se clamar corretamente.